A gente entender o tarô como uma ferramenta que não é muito direta, é muito cultural, tá? A gente ter essa noção de que, o Lenormand, ele é muito mais uma lapada, né? É cultural, ok? Não é uma realidade de todas as culturas. Inclusive, eu tava passando no Instagram mesmo e eu vi um meme que uma vez eu já compartilhei com vocês, mas compartilhei pelo Insta, não compartilhei aqui no TikTok, e que mostra a mesma ideia que a gente tem entre os oráculos e o tarô, né? E fica essa coisa de que o tarô, ele é o que dá a lapada, ele é o direto, e o oráculo é o que é mais filosófico. E percebe que eu tenho 2 pontos aqui. Primeiro, é um meme dos Estados Unidos, tá? É uma pessoa dos Estados Unidos, foi uma pessoa dos Estados Unidos que postou, tá? Primeiro ponto eles não têm eles não têm o costume de usar o Lenormand tanto nos Estados Unidos, quanto a gente usa aqui no Brasil, tá? Então, sim, tem uma questão histórica, questão cultural. Eles usam muito mais oráculos, inclusive, às vezes, assim, quando eu vou ver o Walmart, ou mesmo quando eu vou ver... de comprar na Amazon de lá, né, quando você muda o país e tal, você encontra 1 milhão de tarôs, você encontra 1 milhão de oráculos, mas as versões do Lenormand são assim, você tem pouquíssimas, você não tem muitas versões como a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, é diferente, né? Segunda coisa, além da questão deles não terem muito contato com o Lenormand, você percebe que a forma como eles leem é um pouco diferente. Então, no Brasil eu percebo que o pessoal segue uma escola diferente, segue um tipo de leitura diferente, que é uma variante, né? Que não é a mesma. Então, muitas vezes eu acompanho leitores de fora que leem de uma maneira diferente. Não estou falando que é melhor ou pior, tá? Percebe? Não estou falando que é cultural, ok? É isso que eu estou falando. Não estou falando que o pessoal do Brasil lê mal. Não é isso que eu estou falando, tá? Inclusive, eu sempre acho engraçada a história do método europeu, né? Essa é sempre uma história engraçada. Vocês percebem como essa história de que o Lenormand, ele é o que dá a lapada, ele é o mais direto, é uma coisa brasileira, não é uma coisa mundial, não é a opinião geral do mundo. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente precisa sair um pouquinho da nossa bolha. E não tô falando só na forma que a gente lê as cartas, eu tô falando que a gente precisa sair um pouquinho da nossa bolha em relação a tudo. Eu tô falando que a gente precisa sair dessa bolha em relação a muito mais do que só a forma como a gente lê, né? A gente precisa fazer isso para poder ser menos preconceituoso. Quando a gente consegue enxergar que o mundo é maior e que cabe muito mais coisa dentro desse mundo, a gente fica menos preconceituoso e menos afobado para criticar alguma coisa. E eu não digo não crie discussões. Eu adoro discussões. Eu acho que discussões são sempre necessárias. Mas tem coisas que as pessoas criam como discussão que são coisas que são preconceituosas, que são fundadas em coisas que vêm de uma história que é muito particular de uma região, de um, sabe? Falta um pouquinho de historicização, falta um pouquinho de empatia, falta um pouquinho... Vocês entendem? E partindo desse ponto pequenininho, que é o Lenormand, ele não necessariamente dá lapada, e o tarô não dá lapada, porque se a gente for procurar ali num outro lugar do mundo, isso está sendo colocado de uma forma diferente. Será que não tem outras coisas que estão sendo colocadas de uma outra forma diferente? Não valeria a pena a gente falar, opa, peraí, né? Será que tem mais coisa que dá pra gente perceber aqui? Que né, os outros lugares fazem diferente. Por exemplo, é só parar para pensar na leitura de tarô na Rússia, que, assim, é muito interessante, né? Então, as tradições, elas mudam, as tradições, elas são, sabe, elas são
riquíssimas. E aí a gente acha que só tem a nossa, não tem só a nossa, tem várias outras. E não é questão de ter que conhecer todas, é impossível conhecer todas, porque são tantas, mas é partir do princípio de que você não é o umbigo do mundo.